Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, Vitor Roque decide e o Furacão passa por cima, vence com sobras o Corinthians na Arena da Baixada. O Timão não cria nada, segue próximo da zona de rebaixamento e com o risco que vai aumentando a cada rodada. Vamos falar sobre o jogo e de tudo que envolve essa partida? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, você precisa baixar o OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol que existe e é de graça, não custa nada. Lá você tem tudo o que você precisa saber sobre o mundo da bola. Tudo sobre o teu time do coração, inclusive, basta você ativar as notificações. Você tem acesso a vídeos exclusivos, notícias do mercado de transferências, transmissões ao vivo e de graça de várias ligas europeias. E agora, com a novidade dessa temporada, com os jogos que estão retomando aí da Comebol Libertadores e a Comebol Sul-Americana, os lances ao vivo. Isso mesmo, não está conseguindo assistir o jogo no momento que ele está acontecendo, está atarefado, está acompanhando alguma outra coisa, não tem problema, o OneFootball vai te ajudar. Você confere lá os lances ao vivo, assim que eles acontecem. Uma bola na trave, um rolinho, um chapéu, uma caneta, um gol, um lance anulado, uma polêmica. Vai no OneFootball e confere lances ao vivo da Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana. Tem jogo essa semana, então não perde tempo. O link está aqui na descrição, no comentário fixado. Baixe agora o OneFootball e seja feliz. Se a gente olhar o placar, 1-0 para o Atlético Paranaense, parece um resultado mínimo, apertado, né? Mas para quem acompanhou o jogo, viu que o Atlético poderia ter vencido, inclusive no primeiro tempo, com um resultado até maior. Teve um gol anulado, inclusive, mas bem anulado, naquela falta da tecnologia gol, não gol, mas dessa vez, diferentemente do jogo do Palmeiras com o Bahia, em que a gente até ficou na dúvida, nesse caso aí deu para ver claramente que a bola não entrou na cabeçada do Vitor Roque, que marcaria o seu segundo gol no jogo. Ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Mas o Cássio foi um dos melhores em campo. O Cássio impediu com que o Atlético Paranaense vencesse o jogo até por um placar bem mais elástico. A trave também acabou sendo um dificultador, mas o Atlético realmente criou para fazer mais gols no primeiro tempo. E mesmo no segundo, quando o Corinthians melhora em termos de volume e posse de bola, ficando um pouco mais com ela, trocando passes, as chances mais claras foram do Atlético. Coelho 2 vezes, uma delas na trave, o Vitor Roque também obrigando o Cássio a fazer mais uma das tantas defesas que ele fez no jogo. Sim, esse foi o resumo da partida. O Atlético começou o jogo marcando alto, marcando pressão, em que até os 15, 20 minutos do primeiro tempo o Corinthians sequer conseguia sair para o jogo. Sim, estou falando sério, o Corinthians não conseguia trocar passes, mesmo no tiro de meta. Era uma marcação alta tão forte que o Corinthians entregava em vários momentos a bola para o Atlético Paranaense. E mesmo quando o Corinthians ameaçava pegar essa bola para ir para o campo de ataque, quando melhora ali, a partir dos 30 minutos, a transição defensiva muito bem feita pelo Atlético Paranaense, que é um time sem treinador. Vejam só, é uma engrenagem que funciona mesmo sem um comandante. Tá lá o Wesley Carvalho, que era do Sub-20 do Palmeiras, que é do auxiliar do Atlético, que foi alçado a essa condição, enquanto o Alexandre Matos, o Petralha, eles não decidem quem será o novo comandante. Mas o Paulo Turra deixou uma engrenagem, juntamente com o Felipão do ano passado, que funciona. Os caras sabem o que fazer com a bola. É um time muito bem treinado, gente. E que sabia muito o que fazer. Marcava muito forte, o Corinthians mesmo, quando pegava a bola, tinha uma marcação dobrada, tripla muitas vezes, em que acabava perdendo a bola e o Bento não fez uma defesa difícil. O Corinthians não conseguiu criar chances claras que a gente imaginasse assim, pô, aqui vai sair o empate. Não, primeiro tempo então, apesar de uma melhora do Corinthians ali, dos 30 minutos em diante, tentando alguma chance que outra e tudo mais, quem propunha o jogo, quem chegava mais ao ataque, quem obrigava o goleiro adversário a fazer milagres era o Atlético Paranaense, que, repito, poderia ter vencido por um placar até mais elástico. A gente teve algumas atuações individualizando um pouco mais o jogo, né? Porque o Atlético, sem o Fernando, lateral esquerdo, teve uma lesão grave, colocou ali pelo lado, digamos assim, o Christian, mas ao mesmo tempo revezava com o Canóbio, né? Porque às vezes o Vitor Roque, que era esse jogador do comando do ataque, fazia parceria, uma parceria muito boa com o Vitor Bueno. Mas é um time, como eu disse, que tem movimentos muito bem organizados, orquestrados, e busca nesse jogador de 18 anos, a referência técnica do time, a possibilidade de fazer gol, e ele realmente é diferenciado.
Muitas vezes ele ficou no mano a mano com o Gil, uma covardia, né? Saindo de trás muitas vezes do zagueiro do Corinthians e chegando na frente, porque ele tem velocidade, força física, capacidade, talento, é impressionante. Esse moleque tem 18 anos e ele já assombra aqui no futebol brasileiro. Aí o Corinthians, por outro lado, manteve a mesma estrutura do jogo contra o Santos, só com a diferença do Bruno Mendes pelo Fagner, né? Ou do Fagner pelo Bruno Mendes, porque o Fagner está suspenso, o Bruno Mendes chegou e ele não apoia, né? O Fagner fez um ótimo jogo na Vila Belmiro. E o Bruno Mendes, até em alguns momentos, começou a tentar acompanhar mais o Biro lá, que está mais à frente pelo lado direito, mas a marcação acabou impedindo eles ali de trocarem muitos passes. Vem o segundo tempo e aí o Luxemburgo acaba tendo que fazer trocas até de certa forma óbvias, por quê? Porque nesse 4-1-4-1, o Yuri Alberto fica isolado lá na frente, e aí você tem o Rony na cabeça de área, né, como primeiro volante, e aí esses 4 jogadores, né, o Maicon, o Juan, o Biro e o Roger Guedes pelos lados, né, recompondo, o Roger com muito mais liberdade, o Yuri fica isolado lá na frente, o Roger Guedes toca nele para ver se ele resolve alguma coisa, individualidade, ou seja, dificilmente o Corinthians conseguia construir alguma jogada, isso no primeiro tempo, mas melhora no segundo. O Juliano entra na primeira função. O Rony foi muito mal, o Maicon muito mal, o Matheus Bidu muito mal. Esses jogadores praticamente não atuaram hoje. E o Juliano entra como primeiro volante, que foi um teste feito no jogo treino contra a Portuguesa, né, nesse período da data FIFA. E eu até falei aqui, bom, ele testou o Paulinho de primeiro volante e estava funcionando. O Juliano, que perdeu espaço no Corinthians, que jogava bem de segundo homem com o Lázaro e que a gente sabe tem qualidade técnica, não está conseguindo jogar, mas enfim, pode funcionar porque ele, em tese, tem mais qualidade que o Rony, entrou nessa primeira função. Melhorou um pouco, mas muito por conta do cenário do jogo, tá? Não vou aqui, digamos assim, tapar o sol com a peneira ou, né, enxergar coisas que não aconteceram. O Atlético não conseguiu manter o ritmo e mesmo assim, como eu disse, criou as chances mais claras do jogo no segundo tempo. Mas, de certa forma, e isso é uma figura que a gente faz, entregou a bola ao Corinthians e o Corinthians não soube o que fazer com ela. Mesmo com um avanço, uma pequena melhora com as entradas do Juliano e do Fábio Santos, o time frequentou mais o campo ofensivo, frequentou mais a entrada da área adversária, mas não conseguiu resultar em chances claras de gol. E com isso, nos contra-ataques, em alguns lances esporádicos, o Atlético quase ampliou o marcador. Roger Guedes, de novo muito acionado pelo lado esquerdo, Fábio Santos entrou bem, apoiando bastante, achei que ele não ia fazer isso, achei que ele ia ficar um pouco mais, o cenário permitiu, Atlético mais retraído, e aí ele se desdobrou, tanto que depois o Wesley Carvalho tem que fazer uma troca ali, né, ele tira o Kelvin, que estava sofrendo ali pelo lado esquerdo, e coloca o Madison, que é um jogador mais viril e tal, até entra rachando em alguns momentos. Aliás, a arbitragem do Wagner no Nascimento Magalhães, terrível. Tem algumas faltas claras que ele simplesmente ignora, não marca, é um ato completamente confuso, perdido, muito ruim, muito ruim. Não teve um lance capital assim no jogo, mas como ele atrapalha o jogo, como ele não consegue deixar o jogo seguir. E aí o Luxemburgo vai para dentro, né? Quando ele percebe que está 1-0, se eu perder de 2 ou de 3, vai valer os mesmos 3 pontos, né? Vou buscar um empate, vou tentar pontuar aqui. E aí ele busca os meninos, né, que ele tem promovido das categorias de base. O Matheus Araújo no lugar do Juan, que também não conseguiu ter o mesmo desempenho do que teve contra o Santos, muito marcado. Coloca o Pedro lá pelo lado direito, coloca o Wesley pelo lado esquerdo. Aliás, ele tira o Bruno Mendes para botar o Wesley, tira um lateral defensivo ali. Por quê? Porque precisava ir para dentro e o cenário do jogo permitia isso. Ele correu riscos, claro, porque quando você faz esse tipo de troca você corre riscos, você desguarnece o teu cobertor curto, né? Você ataca mais, mas desprotege a defesa, mas era o risco para tentar buscar um empate, mas nem assim. Porque esses meninos também tentaram na individualidade, sofreram algumas faltas, o árbitro não marcou e tudo mais, mas nem assim, pela marcação muito efetiva do Atlético Paranaense, o Corinthians conseguiu produzir. E aí tem um jogador que a gente precisa falar do Corinthians que vive uma fase terrível, né? O Yuri Alberto, eu não sei o que acontece, achei que pudesse ter afastado a zica e a má fase no gol contra o Santos, mas a bola bate nele e sei lá, e se perde. A bola chega nele e morre. O ataque some quando chega no Yuri Alberto. Tudo que ele tentou deu errado. A bola batia nele e escapava. Ele tentou um voleio que ele furou. A bola na lateral que ele foi buscar saiu pela linha de lado. Cara, ele não consegue. Ele não consegue fazer tabelamento, ele não consegue fazer pivô, ele não consegue ter uma finalização. Ele chutou uma hora que ele abriu para a perna esquerda, eu falei, agora vai, chutou em cima da defesa. Nada que ele faz tem segmento, tem sequência, tem
consequência? Não tem. Efetiva, né? Positiva? Não tem. Então, assim, não sei como explicar isso, não sei como resolver isso. É um jogador que o Corinthians investiu muito, que a gente sabe da capacidade, em que no ano passado, enfim, jogou muito bem no segundo semestre, esse ano não consegue. E aí, é claro, né? Você tem dificuldades com o teu camisa 9, você tem o teu principal atacante, que é o Roger Guedes hoje, tentando jogar sozinho, porque a parceria falta em alguns momentos. Você tem uma molecada que é necessário e tudo mais, a reformulação, mas é óbvio que quando você recheia, quando você enche o time de moleques, em alguns momentos eles vão sentir, até no jogo físico, foi o caso do Pedro, do Wesley, do Matheus, sentiram. Por quê? Porque o Atlético marca muito bem. O Biro acho que não foi tão bem. Enfim, eu acho que tem uma reformulação para ser feita, tem uma renovação, tem um rejuvenescimento no time, mas a coisa vai demorar. E no momento em que a coisa demorar, você tem que olhar para a tabela. O Corinthians está a 1 ponto da zona. Pode até ser ultrapassado, até anotei aqui, na rodada, se o Goiás e o Cuiabá vencerem os seus jogos. É difícil. Cuiabá nem tanto, né? Pega o Vasco em São Januário e do jeito que está a coisa, esse jogo é só na segunda-feira, a gente não sabe o que pode acontecer. E o Goiás pega o Bragantino fora e, se vencer, esses dois times empurram o Corinthians para a zona do rebaixamento. Mas o fato é que está próximo, né? Mesmo que isso não aconteça, está um pontinho desses times. E aí, por mais que a gente fale, não, mas tudo bem, já trocou muito de técnico, tem uma reformulação aí que está sendo feita, que vai demorar, é uma reformulação antecipada, mas na verdade tardia, porque ela já tinha que ter acontecido, só que são 3 vitórias apenas sob comando do Luxemburgo. E aí a situação na tabela onde está. É óbvio que se fosse outro treinador já tinha caído. Eu não falo nem pelo nome do Luxemburgo. Eu falo que é porque essa diretoria deixou que a situação chegasse onde está e agora é mais fácil você deixar o Luxemburgo fazer o que ele precisa fazer do que trocar de novo de técnico, para começar tudo do zero. Fora que os sintomas, ou um deles, do rebaixamento é 4, 5 técnicos ao longo da temporada. É isso que o Corinthians vai fazer? É buscar um nome agora que a gente nem sabe qual é, para daqui um mês, quando os resultados não acontecerem, demitir de novo? E aí vamos para 5, 6, 7 técnicos no ano? O problema foi ter deixado chegar nesse ponto. Muito por conta de erros cometidos lá atrás. Agora não tem muito o que fazer. É aquela história do garra no terço e espera para ver se essa reformulação, se essa renovação vai surtir efeito ali na frente. O resultado precisa vir, gente. Seja um 0-0, seja um gol contra, de qualquer jeito. O Corinthians precisa começar a ganhar jogos. E não pode fazer um jogo épico como fez contra o Atlético Mineiro e depois tomar uma pancada do América, tomar uma pancada do Del Valle, cair da Libertadores, empatar com o Cuiabá em casa, aí depois ganha do Santos fora, ufa e tal, não sei o quê, e aí perde pro Atlético Paranaense e fica assim, ó. Eu quero só um segundo, terceiro jogo bom do Corinthians, com resultado, tá? É só isso que eu quero, uma regularidade. Porque do jeito que tá, não sei onde vai parar. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!